Oi gente, é a Priscila e eu tô aqui pra falar pra vocês que inglês é fácil. Eu não estou só falando, eu vou provar pra vocês que inglês é muito fácil, tá? Só que assim, antes de a gente começar com os vídeos, que eu vou fazer uma sequência de vídeos que eu já prometi pra várias pessoas e eu sei que tem muita gente esperando. Antes de começar, eu preciso dizer que se você acha que você vai aprender inglês só assistindo os vídeos, pode parar. Nem continua, porque não é esse o foco, tá? O foco é provar pra vocês que inglês é fácil e se você quiser aprender inglês só assistindo vídeo, é a mesma coisa de que você pagar a academia, não ir e ainda assim querer ficar fortinho. Pois é, não tem jeito, tá? Se você quer aprender inglês, tem que dedicar o tempo de vocês, tem que fazer um pequeno investimento, pelo menos em material didático, tá? Não precisa ir para a escola de inglês. Eu nunca fui para a escola de inglês, nunca fui para a escola de espanhol e eu só fui para a escola de italiano, tá? E depois disso também adaptei as minhas técnicas que eu vou passar para vocês, mas é necessário que vocês invistam em material de apoio. Gente, pelo menos um guia de conversação, tá? Porque se você está esperando aprender inglês só ouvindo, vai ser que nem os bebês aprendem. Os bebês demoram anos para aprender, chegam a demorar 3 anos para aprender 30 palavras. Se vocês continuarem aprendendo inglês nessa metodologia de só ouvir, é mais ou menos nessa média de palavras que vocês vão aprender novas, né? Talvez um pouquinho mais, porque vocês já têm, eu vou comparar depois para vocês entenderem um pouco melhor, mas tem que investir no material de apoio, gente. Canetas coloridas, que eu vou explicar depois o porquê. Caderno, eu não uso mais caderno, eu uso meu sistema de fichas, que eu também vou mostrar pra vocês. Livros, se querem comprar um bom livro, depois eu passo uma lista de livros que eu pessoalmente adoro, tá? Eu cheguei um dia na biblioteca, na livraria, sentei, tirei todos os livros da prateleira e comecei a ver um por um para ver qual que ia de acordo com o meu aprendizado, do jeito que eu gosto de aprender. E eu selecionei 6 deles. E comprei depois online, se é bem mais barato. Passo as dicas para vocês também se quiserem. E adaptei a metodologia desses livros para minha metodologia de autoaprendizagem. Tá? Post-its coloridos, enfim, precisa de material de apoio. Então não precisa ir para a escola, mas você precisa de material de apoio também. Além disso, outra coisa que é grátis: dedicação, esforço e tempo. Tá? Eu não estou falando de ficar 1h30 na frente do livro ou do material, mas um pouquinho do tempo de vocês facilita e acelera no aprendizado. Tá? Quem já aprendeu alguma coisa comigo no passado, quem chegou até algumas aulinhas, né, comigo, assim, super básicas no meu método, sabe do que eu estou falando. Então, para usar tudo isso de uma forma bem legal, a gente precisa aprender a aprender. Foi assim que eu desenvolvi o meu método de autoaprendizagem. E eu confesso, até eu sair da faculdade eu não terminei meu curso de psicologia, fiz 3 anos e meio. E eu cheguei até o 3º ano com a ajuda de muita gente, quem está assistindo sabe, eu agradeço, meninas, mesmo não tendo terminado o curso, porque eu não sabia aprender. Então eu precisava do trabalho das outras meninas, eu acabava fazendo a apresentação, eu ajudava de alguma forma, mas não era tão ativa, tá? Até que eu aprendi a aprender. Uma vez que você aprende a aprender se torna diversão. E é muito divertido. E aí deixa de ser aquela coisa de, vou estudar. Não, cara, deixa eu ver o que eu posso aprender hoje. Hoje eu posso dizer, eu me considero, eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu chamo knowledgeaholic. Ou seja, eu sou viciada em aprender alguma coisa. Eu preciso aprender alguma coisa nova todos os dias, tá? Então, eu volto a dizer que inglês é super fácil. E eu vou fazer vocês entenderem isso de uma forma super divertida. Beleza? Vamos lá então. Então, durante esse processo de aprender a aprender, eu aprendi várias técnicas que me ajudaram não só a aprender idiomas, mas qualquer outro assunto. E volto a dizer, eu não sou professora de inglês e não tenho a intenção de ensinar inglês para vocês. A minha intenção é ensinar as ferramentas de autoaprendizagem que eu uso, que vão ser úteis para aprender qualquer assunto, inclusive idiomas. Tá? Mas eu não vou ensinar inglês pra vocês, tá? Como consequência eu vou ter algumas aulas, mas não é o foco aqui, porque eu não sou professora, não estudei pra isso. Então,
Durante esse processo de aprender a aprender, eu me deparei com várias metodologias, várias técnicas muito legais que são úteis não só na aprendizagem de idiomas, mas na aprendizagem de qualquer assunto. E infelizmente eu vim aprender isso depois que eu saí da faculdade. Mas se tornou muito mais divertido para mim aprender e hoje eu considero que eu aprendi muito mais do que eu aprendi no curso. Então vamos lá, algumas das técnicas que eu aprendi são técnicas de memorização. Técnicas de memorização, por exemplo, eu conheço algumas que é o método de Losse, a lista da bola, encadeamento, memograma icônico e substitutos fonéticos. Esse daqui é um dos que eu uso bastante nas minhas técnicas de idiomas e depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre esses métodos, mas dá uma procuradinha lá porque não é o foco do nosso vídeo de hoje. Tá, o método de Losse é bem legal também. Então, atenção, memorizar é diferente de decorar. Várias dessas técnicas de memorização eu aprendi com campeões mundiais de memorização, como por exemplo Ramon Sampaio, que é um espanhol e ele estava indo para um seminário na Alemanha para falar sobre o fato dele ter se tornado campeão mundial de memorização de números, só que durante essa viagem de 45 minutos de Madrid até a Alemanha, ele aprendeu alemão em 45 minutos. O suficiente para ele falar durante fazer o discurso dele, porque ele já sabia as palavras que ele ia falar no discurso, tinha já memorizado. Então ele aprendeu durante essa viagem de 45 minutos um básico de alemão, né, sem conjugação de verbo, sem nada. Ele conseguiu fazer o seminário inteiro em alemão. E depois ele acabou, no final da apresentação dele, a esposa comentou, perguntaram para ele por que ele falava alemão, onde é que ele tinha aprendido alemão, que eles não sabiam o que ele falava. E a mulher dele falou, posso responder? Aí ela falou assim, ela subiu no palco e falou assim, não, ele aprendeu agora na viagem, no voo e tal, até falei para ele descansar, ele estava lá olhando a tabelinha dele e respondendo. Ninguém mais perguntou sobre matemática, a entrevista virou, né, o tema da entrevista virou aprendizagem de idiomas, e ele acabou escrevendo um livro chamado Aprenda um Idioma em 7 Dias. Ele está em espanhol, e ele depois fez já com a tabela de inglês dele, que ele é do espanhol para o inglês, então se você fala espanhol ela vai ser útil. Ele escreveu um livro chamado Aprende Inglês em 7 Dias. Ramon Sampaio, o nome dele. Você encontra algumas coisas dele na internet de graça. E ele é desse tamanho porque tem a tabela dele também. E ele ensina as técnicas que ele usa para memorizar, que depois eu posso passar para vocês. A gente já sabe que hoje existem muitos materiais de apoio e muita informação. Infelizmente, a maioria ainda dos livros vem de forma linear, ou seja, ela vem escrita em linhas e você aprende a ler em linhas. Então, para você facilitar, e vai fazer mais sentido quando eu explicar sobre mapas mentais, mas para a gente achar um assunto interessante dentro desse material linear, existem métodos bem bacanas de leitura, técnicas de leitura. Também fiz curso disso já. Então, dentre os métodos de leitura, eu fiz cursos de leitura dinâmica e fotoleitura. Não, eu não pratico mais leitura dinâmica, porém o conceito eu já entendi e isso facilitou muito na quebra de conceitos de na hora de demora para ler. Eu já leio muito mais rápido do que eu lia antes. E com fotoleitura também, photo-reading é fantástico. Inclusive o curso que eu tive, depois eu passo para vocês um link se vocês quiserem. Foi no Brasil que eu fiz. E ele era photo-reading com mapas mentais. Fantástico o curso. E, nossa, quebrou totalmente o conceito de que a gente tem que ler todo o livro para poder achar aquele assunto que a gente quer, para poder entender. Então, fica a dica, quem quiser dar uma olhadinha. Já tem vídeo no YouTube, gente, é só procurar de graça. Procure aí no YouTube, vocês vão achar leitura dinâmica e photo-reading também. Agora, as técnicas que diferenciam o meu estudo de hoje, de autodidata, com os meus estudos anteriores, são as técnicas de anotação. Dentre as técnicas de anotação, as que eu gosto são mapas mentais, flashcards, fluxogramas e o meu método de fichinhas. O meu método de fichinhas, eu já não uso mais caderno, tá? Eu vou mostrar pra vocês em outros vídeos. O meu método de fichinhas, ele se baseia nesses métodos juntos. Então, mapas mentais é uma técnica desenvolvida por um americano e hoje ela é inclusive usada pela NASA. A NASA usa esse método de anotação para ensinar
em 75% menos tempo do que o normal. Então, o curso que eles tinham de 2 anos, hoje eles dão em 6 meses e eles têm o mesmo nível de aprovação. E mais, as pessoas que fizeram o curso em mapas mentais, elas conseguem se lembrar muito mais depois do curso, assim, depois de um tempo. Eles verificaram que quem tinha feito o curso em mapas mentais se lembrava de muito mais coisas do que quem tinha feito no método linear tradicional. Então, mapas mentais fica a dica. Quem tem aí vai no YouTube, cara, tem um monte de vídeo, eu não tenho por que ficar explicando detalhe por detalhe. E eu tô mostrando o caminho, siga se você quiser. Então, olha só, depois eu falo um pouquinho de mapas mentais, mas não é o foco hoje. Só para vocês terem uma ideia, então eu fiz um mapinha mental das técnicas que eu passei para vocês. Ela se baseia de uma forma radial, diferente da linear que a gente conhece. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, dentro das técnicas que eu falei de memorização, tem a técnica de Losse, a técnica da bola e as outras técnicas. A de leitura tem a leitura dinâmica e a memorização. E as anotações, as fichinhas, os flashcards, os mapas mentais. Esse aqui é um exemplozinho de mapa mental. Eu uso cores, tá? E depois eu explico pra vocês com mais detalhes como é que funciona, mas vão procurando no YouTube. Existem outras técnicas também que ajudam, dentre elas técnicas de concentração, como a técnica da laranja, que você imagina que tem uma laranja aqui em cima da sua cabeça, e o fato de você desviar sua atenção pra cá faz com que o foco volte pro seu aprendizado, pro que você vai realizar depois. Então tem várias técnicas por aí. É uma questão de ir atrás também, né? Então, vamos lá, eu aprendi tudo isso e vou ver o que eu consigo passar pra vocês nos próximos vídeos. Agora, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a minha técnica das fichinhas. Até mais!